Meu convidado essa semana no Conversas com o Meio é o ex-deputado Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados durante a primeira metade do governo Jair Bolsonaro e que tem defendido faz algum tempo que o principal erro do centro democrático nas últimas 2 décadas de política brasileira foi não se assumir como aquele grupo que representava a direita brasileira. Foi isso que teria aberto um vácuo para permitir a ascensão da extrema-direita. Dá para reverter? Como é que ele vê hoje o tipo de poder que um cara como Arthur Lira tem na presidência da Câmara dos Deputados, um cargo que ele ocupou? É um poder muito maior. Existe legitimidade na maneira como a Câmara tem agido? Como é que se encaixa isso no presidencialismo brasileiro? E 2026, a polarização Lula-bolsonarismo vai seguir? Com vocês, Rodrigo Maia. Ex-deputado Rodrigo Maia, muito obrigado pela conversa. Obrigado pelo convite. Deputado, vamos começar um pouco uma conversa um pouco mais geral sobre política. O que você está achando do Brasil? Olha, eu estou achando que, diferente da minha expectativa, né, que a vitória do presidente Lula pudesse reduzir, estamos falando de política, né, pudesse reduzir o campo mais radical. A minha impressão é que, pelo menos até o momento, o governo, acho que o presidente Lula não conseguiu se trilhar esse caminho que foi o prometido, uma frente ampla, trazer os políticos no fundo de centro-direita, né, porque nós que apoiamos o presidente Lula, que éramos no fundo de centro, no fundo éramos de centro-direita, né, sempre com a vergonha de usar a palavra direita, até porque na concepção da economia liberal é de direita, liberal na economia é de direita, e esse foi sempre o nosso erro. Mas isso é outra questão. Eu acho que o que eu estou vendo desde o novo governo é que talvez a polarização alimente os dois lados, né? Então, eu acho assim, em relação à eleição de 2022, né, tem outros aspectos, claro. Eu acho que o aspecto da polarização, ela já se intensificou e vai continuar se intensificando, e não é só no Brasil, né? Só na eleição americana, apesar da governadora de Carolina do Norte parecer nas pesquisas que vence com mais facilidade, o que prevalece lá também é uma grande polarização entre os democratas e a extrema-direita do Partido Republicano, né, que engoliu o que era mais, vamos dizer, mais racional do processo político, né? E nesse radicalismo, né, e nessa polarização, o que é ruim é que o que é racional perde muito espaço no debate, né? Porque não é a razão dos temas, né, técnicos que vai prevalecer na pauta. A pauta fica muito, né, nós passamos aí quantas semanas discutindo, primeiro lá atrás a guerra da Rússia, agora eu acho que com erro, eu acho que grande do presidente Lula, entramos na guerra do Israel. Então, eu acho que o que prevalece, infelizmente, é muito mais essa polarização do que a tentativa de reconstruir as instituições, reconstruir o Estado brasileiro de uma outra forma. Fora também que, né, o governo Lula, é um direito dele, no meu ponto de vista, veio muito mais à esquerda na gestão, na interferência na economia, do que, pelo menos, eu imaginava e do que eu tinha acompanhado nos 2 primeiros governos do presidente Lula. Pois é, deixa eu, então, tentar entrar um pouco aqui no específico. Você acha que é a partir do discurso do presidente Lula que essa polarização é acirrada? Ou você acha que isso é uma coisa que acontece independentemente de qualquer coisa que ele possa ou não fazer? A polarização se daria ainda assim?
Acho isso, mas acho que a vocalização, ela também estimula ou amplifica, não sei, assim, é difícil saber, né? Mas, sem dúvida nenhuma, pelo que a gente está vendo no mundo, não seria fácil esse movimento mais ao centro no aspecto mais do enfrentamento político. Mas, por exemplo, na gestão pública poderia, né? Eu acho que o governo veio mais à esquerda na gestão, aí nos últimos episódios a crítica, a tentativa de interferência na Vale do Rio Doce, ontem a crítica assim, explícita ao iFood, né? Podia ter sido feita a crítica ao setor, mas acho que nominar a empresa, eu acho que isso não é de bom tom para um país democrático como o nosso. Então, na gestão também, o volume de gastos que o governo vem criando, vem gerando. Então, eu acho que talvez no posicionamento político talvez fosse inevitável, né? Até nessas vocalizações, nesse ambiente internacional que traduz a polarização daqui com ambientes de fora, né? Israel, Palestina, o Hamas e Rússia e Ucrânia, né? Mas do ponto de vista interno, também eu acho que também tem uma agenda que de alguma forma acaba privilegiando esse tipo de enfrentamento e de debate na sociedade brasileira. Agora, vem cá, e aquilo que você está chamando de centro-direita, ou centro, ou a direita mais racional? Por que você... Diga. Fala, por quê? Por que você acha que esse conjunto de políticos, onde obviamente você se vê, perdeu a capacidade de atingir os eleitores? O que aconteceu? A minha opinião é que nós não tivemos a coragem de aceitar a forma como a sociedade, primeiro, enxerga um processo político, né? Não tem 3 eixos, né? Então, são 2 eixos que, no final, mesmo com países com mais de 2 forças, no final, você vai concentrar em 2 forças favoritas. Eu acho que, desde o governo do presidente Fernando Henrique, né, que foi na economia, foi um governo, eu acho que acabou sendo um governo liberal, mais liberal nos 2 aspectos, né, tanto nos valores como na economia. Dali para frente, tirando a candidatura do Aécio, todas as outras diminuíram a importância do legado do Fernando Henrique, e também nós ficamos sempre com esse discurso, o PSDB é social-democrata, o PSDB de centro-esquerda. Eu lembro quando eu me filiei no PSDB, no 2022, eu disse que a origem do PSDB não era a social-democracia, era a democracia cristã, com o Franco Montoro. E o Aécio, que é meu grande amigo, me manda mensagem reclamando. Eu falo, mas pelo menos você está à direita do Lula? Porque pelo menos nós tentamos chegar no meio termo entre a gente. E acho que esse talvez tenha sido nos últimos anos, ou nos muitos longos anos, desde a primeira vitória do presidente Lula, um erro do nosso campo, que não compreendeu ou não teve coragem, estou dizendo de todos, não é A, B ou C, né? Que a polarização era o PT, né, que claramente obras, e o nosso campo aqui, que era um campo liberal na economia e não era conservador, né? E o liberal na economia, ele leva uma desvantagem enorme, né? Porque o liberal na economia é uma agenda muito racional, né? Diferente do conservador Bolsonaro, né? Ou do que ele representa, né? Do que ele conseguiu representar com muita competência. E aí você sai do debate que é o verdadeiro, né? Eu estava até, coincidência, outro dia, entrei no Kindle, comprei o livro que eu nunca tinha lido, Liberalismo, do Mises, né? E ele começa falando isso. É mais fácil você falar para uma pessoa que está doente, que pode comer algo que não deveria, porque é muito pouco, do que você falar, olha, isso aqui vai te fazer mal, vamos né, cuidar para que a sua saúde melhore. Então, é mais fácil prevalecer o discurso conservador do que o discurso liberal. Vamos acabar com a desoneração da folha, porque o resultado dela efetivo não foi o que era esperado, né? Vamos acabar com
com o lucro presumido, porque o lucro presumido tem beneficiado, basicamente, empresas com faturamento na ordem de 70 milhões, e que isso... Só que esse é um discurso que não cola, né? É mais fácil você falar, olha, o juiz não pode dar um liminar determinando o município para comprar um medicamento de 2, 3 milhões de reais. Mas é mais fácil falar, mas a pessoa vai morrer, faz como? Não é? É mais fácil o emocional, né? A gente não está na Inglaterra, que o debate é mais racional. Então, para um país como o nosso, latino, sobra muito a dificuldade que nós tivemos e os erros que nós cometemos de não assumir. Quando o campo, a Lava Jato desorganiza, esse campo não sobra ninguém para conseguir ocupar o espaço, e acaba que o espaço é ocupado pela extrema-direita, pelo Bolsonaro. Talvez fosse ocupado de qualquer jeito, né? Mas eu acho que eu que tentei, junto com outros partidos, em determinado momento, à frente da presidência da Câmara, construir um campo de centro. Eu acho que hoje a minha opinião, que eu já tinha dito isso outro dia, eu acho que foi um erro. A gente devia ter se colocado como contraponto ao PT, o campo democrático, né, no enfrentamento às ideias, né, no modelo de Estado que, de fato, a gente entenda que melhora a vida das pessoas, que é diferente do que a esquerda pensa, né, e acho que esse foi acho que talvez o grande erro, e acho que agora, para recuperar esse espaço, não é fácil, né? Acho que sobrou o PSDB, com tamanho pequeno, com pouco tempo de televisão, com pouco fundo, a geração dos grandes quadros, né, vai se aposentando, ainda tem alguns grandes quadros, como a Aécio, agora o Marconi presidindo, mas para que ele possa ocupar esse espaço na política mais racional, com uma agenda mais transparente em relação à sociedade, parece que esse espaço está muito limitado nesse momento para que se possa ocupar ou se recuperar, se reposicionar na política brasileira. Mas deixa eu tentar pressionar um pouco você nisso, porque eu entendo o argumento eleitoral. No fim das contas, porque há uma eleição, você acaba concentrando mesmo em duas forças. Agora, se a gente vai fazer um discurso, um argumento ideológico, o jogo é um pouco diferente, deputado, porque existem 3 macro-ideologias. Conservadorismo não é liberalismo, assim como liberalismo não é socialismo. De jeito nenhum. Concordo, mas é mais fácil o conservadorismo do que o liberalismo perante a sociedade. Que o conservadorismo, ele também tem uma agenda, vamos dizer assim, mais de valores do que, vamos dizer assim, de resultado econômico, que é um pouco do que os liberais tentam produzir e defender como prioridade na sua agenda, né? Isso. E o problema dos liberais é que, nos valores, eles vão se aproximar da esquerda e, na economia, vão se aproximar da direita. O eleitor brasileiro, igual o francês, é conservador nos valores e é conservador na economia. É um espaço difícil, né? De ser ocupado, né? O que aconteceu para Fernando Henrique Cardoso ser eleito? Foi só o Plano Real? Foi o acidente da história? Ou o acidente não, né? Foi, o projeto de fato existiu, mas... Existiu um projeto. O presidente Fernando Henrique tinha uma base do Plano Real e tinha o PSDB, que à época vinha do processo de redemocratização, ele, Serra, muitos vinham do exílio, e eles tinham uma visão mais social-democrata, né? Depois, quando o presidente Fernando Henrique assume o governo, de fato, na economia caminha mais à direita, né? Os próprios, né, o Bolsa Família, né, o Bolsa Escola, Bolsa Educação, né, Bolsa Saúde, Auxílio Gás, são todos projetos liberais, né, que depois foram sendo incorporados, as privatizações, né, a redução, né, do tamanho do Estado. Então, acabou que o Fernando Henrique fez um caminho, né, de reorganização do Estado pelo um campo mais liberal, mas certamente a campanha de 94 foi o Plano Real, e a campanha de 98 foi a força da máquina, gerando medo na possibilidade da vitória da esquerda, do Lula, não é isso?
em 89 ali o medo do Lula e do Brizola, em 94 o medo do Lula, até que em 2002 aí o desgaste veio, mas é claro que eu não sei se a agenda liberal em 94 ela seria vitoriosa. O Plano Real, óbvio, que gerou um impacto brutal na vida das pessoas, e eu acho que esse foi o determinante. E a agenda liberal ela vem depois, né? Ela já tinha começado pequeno no Itamar, mas o Itamar até reagiu muito ao Plano Real, muitas ações do ministro Fernando Henrique à época, a gente vê aí nos livros, nos filmes. Então, eu acho que a agenda liberal vem depois. E talvez, né, como nós tivemos todas essas crises cambiais no passado, e o nosso volume de reservas era outro, o preço do petróleo era outro, quer dizer, uma conjuntura que acabou beneficiando muito o presidente Lula, apesar de ele ter feito, principalmente, o primeiro governo, um governo, do ponto de vista fiscal, muito austero e muito eficiente, né, que impactou muito, eu acho, o resultado final do segundo governo dele, do meu ponto de vista. Ele tinha gordura para queimar na crise de 2008, e, claro, preço das commodities subindo, preço do petróleo, quando o Fernando Henrique renegociou, antecipou os royalties do petróleo para o Garotinho lá para resolver, ajudar o estado do Rio, eu acho que o preço do petróleo era $17, né? Olha, onde é que foi depois, como é que está hoje? Então, e depois se descobriu o pré-sal, e o Brasil vai ser, daqui a uns anos, um dos 5 maiores produtores. Então, também tem outra realidade que nós vivemos hoje que impactaram e beneficiaram aí o presidente Lula. Mas é óbvio que o Fernando Henrique ele não trouxe a agenda liberal como era o Plano Real com os 5 dedos lá do Nizam, é isso? Isso. O Plano Real ia gerar emprego, ia gerar isso, ia gerar aquilo. Eu não lembro quais os 5 pontos, mas eu lembro que era basicamente nesse formato. Pois é. Agora, é da natureza também que governos se desgastem. Depois de 2 mandatos, houve um desgaste e tal. As pessoas... Tem uma hora que as ideias que aquele governo tinha de novas já foram implementadas, tudo mais, e começa a ter uma crise de novas ideias. E as pessoas começam a buscar mudança. Então, de certa forma, a gente consegue... Tem uma conta que cientistas políticos costumam fazer, que é 2 a 3 mandatos de 4 anos. Depois do terceiro mandato, é impossível você não ter um desgaste acentuado. E quando a gente olha para o primeiro mandato da presidente Dilma, ali já havia um desgaste acentuadíssimo. E, no entanto, em 2014, ela é reeleita. O que você acha que aconteceu ali? Por que o Aécio não se elegeu? Por que Marina Silva não se elegeu? O que você acha que explica a eleição de 2014? Eu acho que muito por não aceitar uma agenda mais de direita. As pesquisas, eu lembro direitinho, em 2014, eu estava em Campo Grande fazendo campanha e eu conversei com o Paulo Guimarães, que é um pesquisador que fazia pesquisa para o Aécio, também fazia para a gente no Rio, e os temas que apareciam já são temas que depois o Bolsonaro capitaneou. Venezuela era um tema para a classe média. E o Aécio se negava a tratar desse tema, se negou a tratar no último debate. No primeiro debate do segundo turno, as pessoas diziam, esquece o Bolsa Família, esse tema é do PT. Toda vez que você tratar desse tema, você vai potencializar a Dilma. E no primeiro debate, e depois ele viu isso, ele acertou isso depois, né, ele foi para cima do tema Bolsa Família, que estava incorporado ao petismo, não aos bolsos criados de forma anterior. Então, eu acho que ali eu acho claramente, né, é claro que o Aécio não vai concordar, mas eu acho que ali a não ter coragem de ter capturado esses temas que talvez fossem até mais simbólicos, mais conservadores do que liberais, óbvio, né? Mas a Venezuela, esses outros temas que depois o Bolsonaro surfa na campanha de 2018. Se você olhar o programa feito pelo pessoal de televisão do Bolsonaro, acho que no primeiro programa do segundo turno, você vai ver que era a agenda de 2014 já, né? Que o Bolsonaro revela no segundo turno, que é onde ele teve tempo de televisão, né? Onde ele consegue ali com a equipe dele organizar. Então, eu acho que talvez em 14 aquela coisa da gente ter um candidato que acredita que é de centro-esquerda. O Aécio, você não consegue
convencê-lo que nós somos de direita, apesar da pesquisa dizer. Onde é que vocês estão de 0 a 10, 0 à esquerda, 10 à direita, onde é que vocês estão? PSDB e DEM sempre tiveram no 6, 7. Sempre tiveram mais perto da direita do que do centro, ou no meio, entre o centro e a direita. E o nosso campo nunca conseguiu assumir isso, talvez pela proximidade com o processo de ditadura que o Brasil sofreu. Então, eu acho que 14, eu não vou dizer que seja só isso, mas eu tenho certeza, eu lembro que eu falei com a Aécio, tá aqui, o Paulo já te mandou, os temas são esses. Eu acho que, pelo que eu me lembro, eu falei com ele, eu falei com algum assessor dele, eu lembro que Venezuela era um tema. E o Aécio hoje trata da Venezuela como um tema, mas na época não tratava. Só pegar 14, você vai ver que ele não tratava. Então, eu acho assim, a eleição de 14, ela, no nosso campo, no campo de oposição ao PT, à época, e no campo mais conservador, ele se revela, na verdade, já podia ter se revelado em 14, mas ele foi se revelar em 18, quando a Lava Jato tirou qualquer condição do PSDB ter alguma chance, né, de disputar a eleição, né? E foi um jogo, a Lava Jato foi exterminando os partidos que podia, né? Também exterminou o PT, e aí sobrou um vácuo. Como o Moro e o Deltan não tiveram coragem de disputar a eleição, sobrou o vácuo para aquele que parecia menos da política, apesar de estar na política desde a década de 90, que era o Bolsonaro. O que foi a Lava Jato, hein? Olha, acho que a Lava Jato teve, no início, muitos méritos, né? Ninguém vai poder negar que existiam muitos problemas, né, de desvio de dinheiro, né? Assim, se você olhar as delações do gerente da Petrobras, eu não vou nem para as grandes empreiteiras, que de alguma forma boa parte delas foi muito pressionada, mas o depoimento e as devoluções ali do gerente da Petrobras é demonstração que havia, né, pelo menos dentro da Petrobras, um grande tema. Claro que não podia ser com a própria empresa, tinha que ser com as suas empresas prestadoras de serviço. Só que num determinado momento, eu acho que o excesso de poder, a inexperiência, ou o autoritarismo, né, daqueles procuradores e também, de alguma forma, do juiz Moro à época, né, e depois em Brasília também, a PGR acabou sendo um instrumento político, né, sem dúvida nenhuma, é um instrumento político. Acabou que esse instrumento passou muito do tom, e aí o que era uma investigação para enfrentar os desvios, né, éticos da sociedade brasileira, das empresas, da política, ele acabou tendo um partido político. Está aí a prova, Moro senador, e o Deltan ex-deputado. Né? Acho que não tem prova maior da tentativa e da forma. Hoje o Carlos Fernando dá uma entrevista dizendo que a Lava Jato começa a acabar naquela votação das 10 medidas, quando eu era presidente da Câmara, né? Ele devia agradecer, Pedro Doria, porque nas 10 medidas tinha um artigozinho que falava prova ilícita de boa-fé, autorizava, dava legalidade à prova ilícita. A Vaza Jato é uma prova ilícita, que de boa-fé poderia ter colocado eles todos na cadeia. Então, você vê que o autoritarismo era tão grande que se queria prova ilícita, se queria acabar com habeas corpus, fosse tomando um corpo político, né, tanto na primeira instância, que a minha impressão que, num determinado momento, era o enfrentamento da primeira instância pela tomada do poder da instância superior. Então, o que a primeira instância queria era, de fato, que não existisse recurso. Na segunda, menos, mas na terceira instância, nem no STJ, nem no Supremo. E o jogo ficava muito claro da forma como eles tentavam, nas próprias leis, né, a própria lei anticrime, que o Moro já faz aí como ministro do Bolsonaro, foi outro erro dele, né? Obviamente, as decisões dele, com boa, má fé, foram decisões que beneficiaram o Bolsonaro, depois ele virou ministro, mas o projeto anticrime dele regulamentava por lei uma coisa que só a Constituição podia resolver, que era a questão da segunda instância. E a gente dizia, e sempre parecia que aquilo eram nós políticos querendo inviabilizar o projeto dele. Então, e que era ruim, porque era copia e cola até de filme americano de polícia. Ele dizia, não, isso aqui acontece nos filmes americanos, ele falava isso nas reuniões na Câmara. Então, acho que a Lava Jato foi talvez um instrumento inicial
com muitos méritos e que, no final, pelo que eu participei e pelo que eu fui vítima também, eu lembro que quando veio a questão da JBS com o Michel, né, o Janot, através de um procurador, manda recado: olha, você tem inquérito aqui, mas não tem provas, não tem nada. Pergunta quando acabou o mandato dele se os inquéritos sem provas foram arquivados por ele. Então, era um instrumento político de ter os políticos na mão. Né? Você tem um inquérito aberto, as provas não existem, dito por ele, através de interlocutores, mas os inquéritos não eram arquivados nunca. Né? O pessoal reclama lá do inquérito da fake news, mas os inquéritos das delações também não acabavam nunca, ou muitos não acabaram até hoje. Então, acabou que uma ação, talvez, com boas intenções, virou um instrumento político, talvez, da primeira instância, tentando assumir um poder, um protagonismo que não cabia aos juízes de primeira instância. Mas se pode dizer que o Brasil tem instâncias demais, que é lento, mas é óbvio que uma decisão de primeira instância, eu acho que não poderá nunca ser uma decisão final. Você tem alguma noção de o quanto que será racionalizado pelo Moro, pelo Deltan Dallagnol, por essa turma? O que eu quero dizer é o quanto que você acha eles estavam julgando um caso de corrupção na Petrobras e que foram simplesmente escalando mais um passo, mais um passo, mais um passo e espraiando, né, a teia de interligações, tudo mais, ou quanto que eles estavam, na verdade, usando aquilo como desculpa para o problema do sistema político brasileiro, estamos indo atacar o sistema político brasileiro? Eu acho que, não sei se na largada, mas certamente, de um determinado momento para frente, é óbvio, eles tinham uma agência de publicidade, não é isso? O chefe de gabinete do Janot fazia coletivo em off. Você já viu coletivo em off? Ele fazia coletivo em off para dar informação para a imprensa, vazar informação que era sigilosa, né? As delações, elas tinham a primeira, a segunda, a terceira, até o delator falar o que eles queriam ouvir, de quem eles queriam ouvir. Né? Isso aí tem relatos à vontade. Então, depois aquele fundo com o dinheiro da Petrobras, o Carlos Fernando estava se aposentando e ia tomar conta daquele dinheiro. Então, óbvio que, sem dúvida nenhuma, virou uma ação política, né? Talvez, né, eles se achando os vingadores, eles acham que eles eram os únicos sérios e que a lei era irrelevante, né? Que do lado de lá, a premissa de quem tem mandato, de quem tem poder em Brasília, em todos os três poderes, são pessoas que não têm correção ética. Então, o importante é tirar todo mundo da frente. Foi o que eles tentaram o tempo todo, né? Sem dúvida nenhuma. E, em algum determinado momento, tinham muito apoio. Né? E, da forma como era narrado, certamente fazia muito sentido para a sociedade aquilo. Câmara dos Deputados. Você presidiu a Câmara, você foi... Quê? Câmara dos Deputados. Você está me ouvindo mal? Está me ouvindo bem? Agora melhorou, depois tinha dado um... Tá. Pode falar. Você foi sucedido na Câmara pelo Arthur Lira. O Lira começou ali no embate com Bolsonaro, mas num determinado momento eles chegaram a um acordo. Antes da eleição. E o Lira, em essência, assumiu o controle sobre um pedaço grande do orçamento. Isso. Do orçamento da União, ou pelo menos daquele orçamento que os governantes têm à disposição para uso, né? Isso. Isso não parou, né, deputado? Mas você acha que isso tem solução? Como é que você lê a maneira como a Câmara dos Deputados, como Poder Legislativo em geral, mas a Câmara em particular, se transformou desde que você deixou a presidência? Olha, eu acho que o parlamentar trabalhar para atender suas bases é legítimo, né? Não vamos achar que o eleitor que demanda, né, serviço público vai eleger um deputado para ele vir aqui fazer discurso sobre uma agenda liberal. Ele quer uma escola, quer o asfalto, quer o saneamento, e é por aí vai. E ele demanda o deputado, né? Querendo ou não, o deputado não é o executivo, mas ele é demandado.
Em momentos, o que aconteceu no passado? Vamos lá, vamos começar com o presidente Fernando Henrique, passando pelo presidente Lula. Nós tínhamos, no presidente Fernando Henrique, medida provisória que não tinha prazo. Medida provisória já é uma vergonha, né? É um instrumento autoritário. A política tinha que... você vê, o Congresso derrubou a desoneração e o governo editou uma medida provisória sobre desoneração, acabando com aquilo que o Congresso manteve. Certo ou errado? Porra, não é possível que uma semana depois do Congresso derrubar o veto do presidente, há uma medida provisória para você ver como é que a medida provisória é um erro. Né? Eu entendo a posição do governo, né, um governo que veio com uma agenda de gasto e precisa conseguir recursos para esse gasto. Ponto, eu não estou nem discutindo o mérito, só estou dizendo o instrumento. Então, o Fernando Henrique tinha medida provisória sem prazo. O prazo foi resolvido. Até o presidente Lula, os vetos não eram votados. Então, a palavra final do Congresso, como diz a Constituição, não era respeitada. Passou a ser votada, acho que em 2010, por uma decisão do Supremo. O orçamento, desde o Fernando Henrique, ou desde antes, era autorizativo. Então, aí pode. O governo pode chantagear o Congresso. O Congresso não pode pressionar o Executivo. Em tese não. Do ponto de vista concreto, a democracia não é o Executivo com mais poder que o Legislativo. Né? São poderes, né, que se somam, que devem trabalhar de forma harmônica. Né? Então, a reação do Parlamento à demora de 6, 7 anos para a execução de uma emenda gera, na fragilidade da Dilma no Parlamento, a primeira parte das emendas impositivas individuais, num volume até desnecessário, excessivo à época. Depois o consultor da Câmara estava me contando 2 meses atrás. Depois, com a fragilidade do Bolsonaro, parte das emendas impositivas de bancada, aí já na minha presidência. E aí começa o primeiro erro, talvez o único erro que eu, na minha opinião, posso ter tido outros, claro, mas cada um avalia, eu estou avaliando da minha ótica. Talvez a emenda PIX tenha sido um grande erro. Eu era contra, não queria votar, mas a pressão dos deputados por essa questão da demora na execução das emendas, levava 6, 7 anos, precisava de um instrumento mais rápido. E certamente o instrumento mais rápido não era o que a gente aprovou, do meu ponto de vista. Eu até hoje acho que ele tem alguma inconstitucionalidade, porque o orçamento federal ele não serve apenas para transferir dinheiro para os municípios sem projeto. Porque para isso você faz a distribuição automática do orçamento, não precisa passar aqui no governo federal. Né? Mas isso aí é um outro debate, vamos para o mais relevante. Então, o que aconteceu? Depois, no governo Bolsonaro, por mais que o Bolsonaro pareça muito ideológico, o Bolsonaro é um pragmático, que usa a questão ideológica para o benefício próprio de forma muito inteligente. Ponto. O ideológico do governo Bolsonaro chama-se Paulo Guedes. O Paulo Guedes é que não acreditava no parlamento. O Bolsonaro acredita, ficou a vida inteira no parlamento, tem que acreditar. Não acreditava no parlamento. Achava que ninguém prestava ali dentro, que o Supremo ninguém prestava. E ele que entregou o orçamento para o Arthur Lira, para o Congresso, para o Davi e para o Arthur liderar. Eu, como era oposição ao governo, né, tanto que ele foi sendo executado no final do meu mandato, já diretamente para ajudar na eleição. E não estou criticando. Eu não quis relação com o governo e não quis tratar disso. E eu não estou dizendo que teve nada errado, porque a lei permitia, que o Bolsonaro mandou uma lei criando o RP9. Então, a partir daí, ele existe, foi sancionado, não havia nenhuma ação judicial dizendo que era inconstitucional. Então, não estou fazendo nenhuma crítica. A eleição foi legítima, o Arthur foi competente, eu montei um bloco de 300, ele desmontou meu bloco na reta final, me tirando o DEM e o PSDB. Competência dele, democracia, voto. Né? E eu não faço crítica. Agora, o que eu acho em relação ao orçamento? O Paulo Guedes entregou, achando que entregando o orçamento é de vocês. Entregou o orçamento achando que ia levar uma agenda que ele acreditasse positiva para o Brasil. Reforma administrativa, uma reforma mais profunda da lei do imposto de renda. Não levou nada. Então, você entregou o orçamento e aquilo que era relevante numa agenda liberal, nada foi aprovado. Tirando a autonomia do Banco Central, não teve mais nenhuma agenda relevante do Paulo Guedes que foi sancionada, foi promulgada. Né? E nos 2 anos anteriores, o saneamento, eles ajudaram, claro, o rapaz que trabalhava lá no saneamento ajudou muito no governo, mas a Previdência, Paulo Guedes, no primeiro turno, atrapalhou, né? Depois, no segundo, ele foi lá tirar foto. Então, o que eu acho desse tema do orçamento, Pedro, no sistema parlamentarista, se o primeiro-ministro não organiza o orçamento com a maioria que tem,
ele cai. Não é isso? Porque, né, onde é que tem emenda? Os Estados Unidos teve emenda, acabou, agora voltou com emenda, porque é presidencialista também. Não é? Assim, estou dando a minha opinião. E eu não acho que o problema está em quem indica. Não é? O problema está em você não respeitar as políticas públicas do governo eleito. Eu acho que esse é o nosso grande problema do orçamento. E qual é o drama que eu acho? O presidente Lula, de forma correta, do meu ponto de vista, fez uma crítica contundente ao RP9. Eu acho que ele estava certo, porque da forma como ficou organizado, agora melhorou um pouco, de fato, não era respeitando as políticas públicas do governo. Mas o que o presidente Lula, depois de um ano, estamos no terceiro mês do segundo ano, qual é a proposta do governo para uma nova lei de finanças públicas? Qual é a peça orçamentária que você vai propor para o parlamento, né, para que se possa discutir um orçamento mais moderno? De que forma que o parlamento pode fazer indicação, mas seja obrigado a respeitar as políticas públicas do governo eleito? Porque quem foi eleito para apresentar a política pública não foi o parlamento, foi o governo. O parlamento pode aditar, tirar, mas quem foi eleito para executar foi o governo. Então, ele é que vai dizer qual é a política de saúde, qual é a política de educação, qual é a política de infraestrutura, etc. E dentro disso você vai colocando os recursos na sua base eleitoral, respeitada, né, essa política do governo federal. O problema é que ninguém propõe nada. Você pergunta, vai aprovar uma proposta de mudança de lei de finanças públicas esse ano? Não vai aprovar. Mas se a gente não começar o debate, nós vamos ficar sempre nesse debate menor e é natural que o Poder Executivo sempre transfira suas responsabilidades, seus problemas para o Legislativo. É o que eu digo. Né? O governo, de forma legítima, porque disse isso, né, com o novo arcabouço, com a volta dos mínimos constitucionais de saúde e educação, com a PEC de transição, o governo gerou de receita, de despesa, nos últimos 12 meses, 300 bilhões de reais. E aí nós estamos, há alguns meses, culpando a desoneração, o PERS, por todos os males dos gastos públicos brasileiros. Não é verdade. Há um problema no PERS, que eu acho que o governo tem muita condição de resolver, porque se há desvio, não é um problema da lei, é um problema de polícia. Ponto. A Receita encaminha e a Polícia Federal faz a investigação se houver crime. Então, e no caso da desoneração, que eu concordo que já deveria ter acabado há muito tempo, eu, de fato, no meu último ano, não tinha ambiente, porque eu tinha que enfrentar o Bolsonaro e eu tinha que escolher, ou enfrentava o Bolsonaro ou enfrentava 17 setores. A minha escolha foi continuar enfrentando o Bolsonaro, mas eu renovei por um ano, esperando que em algum momento o parlamento conseguisse acabar com uma política que não deu os resultados que foi prometido lá na Dilma, né, da desoneração. Né? Mas, assim, são 15 bi, dos municípios mais 15, tem 30 bi aqui. O governo gerou 300 e vai gerar mais 325 e 26 pelo aumento real do salário mínimo, né, pelas políticas públicas legítimas para que o presidente foi eleito. Mas nós temos um problema que é muito maior do que exclusivamente a desoneração ou a questão da desoneração dos municípios, e acho que isso fica desorganizado. Então, o que eu sinto falta, como ex-deputado e defensor sempre do parlamento, que a gente deveria, e falei já com o Rodrigo Pacheco, já falei com o Arthur, que a gente deveria montar, né, com a sociedade, com os economistas, com quem entende de finanças públicas, um grande debate sobre esse tema de forma muito transparente, não para fazer crítica ao parlamento ou ao executivo, mas que a gente possa entender como é que você pode maximizar um orçamento que cada vez é discricionário, fica menor, e vai ficar cada vez menor, né? Porque se o salário mínimo aumenta acima da inflação e se o salário mínimo corrige mais de 60% do orçamento, a gente sabe que cada vez você vai ter menos recursos disponíveis e para ter recursos disponíveis, você vai precisar cada vez mais aumentar a carga tributária. É o que eu digo, eu não acho que o serviço público deve ser o condutor da economia nem dos investimentos da sociedade. Mas, se é isso que a esquerda quer, ela deveria olhar o orçamento de uma forma onde ela reduzisse o tamanho da despesa corrente, das despesas obrigatórias, e abrisse o espaço. E não assim, não são tantos anos atrás que a discricionária era grande. No início do governo Dilma, o espaço da discricionária era 20% do orçamento, não era coisa pequena. Hoje é 3%, mas era 20%. Rapidamente, com aquelas despesas todas que o governo Dilma criou, esse espaço caiu e cada vez vai cair mais. Então, o que eu acho que eu sinto falta nesse debate, e acho que como ex-parlamentar, ter ficado, porque quase a minha
vida profissional quase inteira lá, né? Trabalhei 8, 9 anos em 2 bancos, depois depois trabalhei 1 ano, 3 meses com o Conde na prefeitura, e depois fui para a política, fiquei a vida inteira na política. Tenho a política, tenho o parlamento como a minha casa, né? Aquilo que eu tive a oportunidade de trabalhar, de aprender muito. Eu acho que a gente precisa sair um pouco dessa armadilha que a sociedade muitas vezes coloca. É sempre assim, a emenda do deputado do Centrão. Aí, quando o PT sai a matéria, deputados estão reclamando que o PT só atendeu as suas bases dos seus aliados. Aí pode. Aí o governo pode atender, mas a do Centrão não pode. Se não pode para um, não pode para nenhum. Então, eu acho que está faltando um debate, e acho que o governo está muito atrasado nesse debate de qual seria a política pública correta para o orçamento público federal. Se vai aprovar ou se não vai, né? A Previdência nós levamos quantos anos desde o Fernando Henrique para conseguir implementar uma idade mínima para aposentadoria? Sei lá, levamos 20 anos. Pode de novo. Eu acho que não leva 20, vai levar 3, vai levar 4, mas se a gente não tiver um debate claro e o governo não encampar esse debate, né, às vezes fica parecendo que é mais cômodo não fazer esse enfrentamento. E acho que o parlamento não tem problema nesse debate. É claro que o parlamento quer continuar tendo a sua participação, quer continuar podendo indicar os deputados municipalistas. Eu não era deputado municipalista, mas os que são eu respeito, e é uma grande maioria, né, pela forma de eleição no Brasil, mas eu acho que está faltando trazer esse debate para que a gente possa sair dessa armadilha, eu digo, como deputado que fui, sair da armadilha do parlamento estar sempre ocupado, né? O executivo não tem culpa, ninguém tem culpa. A culpa é, como eu falei, o governo gerou porque foi prometido na campanha um volume grande de despesas e está concentrando na desoneração o único problema. Não é verdade. Nós vamos ter aí uma pressão grande por aumento de carga tributária que a sociedade também não quer pagar, né? A sociedade demanda o Estado, mas a sociedade também não quer pagar mais impostos. Então, é uma equação difícil. Deputado, deixa eu quebrar um pouquinho aqui. Eu entendo a defesa que você está fazendo do parlamentar que pressionado pelo seu eleitor, quer levar algum tipo de recurso para o seu município, né? Mas tem uma esperteza aí nesse termo, o deputado municipalista, esse movimento municipalista da Câmara dos Deputados, que no fim das contas, você quer legitimar uma coisa que não está na Constituição. A gente não tem voto distrital. Num sistema de voto distrital, você tem, de fato, uma distribuição em que todas as regiões do país estão representadas de alguma forma na Câmara dos Deputados. O voto, a gente não tem isso. A eleição, basicamente, hoje, de 70% dos deputados é distrital. Eu te provo isso. Eu entendo que a lógica seja, mas o problema é... Mas o problema é que o deputado foi eleito por um eleitor, que quer a escola, que quer o hospital. O que eu acho? O governo federal tem que dizer, a minha política pública para a creche é essa. Eu quero reduzir a desigualdade entre o município que tem o maior número de escolas, de vagas de escola pública, e o que tem menos. E são esses municípios que terão acesso a recurso público. E a gente sabe que os municípios não vão atrás, porque depois tem que botar o custeio, né? Todo investimento de uma escola gera um custeio, do hospital. Então, eu não estou dizendo que a política pública não tem que ser do governo federal. O que eu estou dizendo que, dada a política pública do governo federal, né, quem vai indicar através das comissões temáticas pode ser o parlamento. Diferente, tem economistas amigos meus que discordam do que eu estou dizendo. Ao contrário, tem economistas que acham que o votar-veto, o prazo de medida provisória foi tudo um erro, né? Então, a democracia é relativa, né, para muitos, né? Claro, eu sou democrata, aí o parlamento é um problema, quer indicar, quer isso, quer mandar, quer derrubar. O argumento que eu estou tentando fazer aqui... Eu não entendi seu argumento. O sistema não é distrital, mas o eleitor... O eleitor pensa, muito eleitor brasileiro, mais de metade dos eleitores brasileiros pensam como se fosse distrital. O deputado é da minha cidade, o deputado é da minha região. Eu compreendo isso. Falta por isso. Mas o problema que acaba acontecendo é que você tem uma hiperconcentração de verbas numa determinada área... mas aí esse que é o problema. Por exemplo, se o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem 50% de alunos em creche, pode ser outra coisa. Então, o município do Rio não pode mais receber recurso. Entendeu o que eu estou dizendo? Postos de saúde. O município de Maricá só tem 2, precisa ter 7, mas a cidade do Rio de Janeiro já tem todos. Ninguém pode botar dinheiro para posto de saúde na cidade do Rio. Tem que botar em Maricá, tem que botar em Bom Jesus, tem que botar em Campos.
até que você equilibre esse jogo. O que eu acho, eu concordo que a política pública é do governo federal, não estou discutindo isso. Tanto que eu disse que talvez o meu maior erro foi ter pautado a emenda PIX, que essa é uma excrescência das excrescências do meu ponto de vista. E eu errei, era contra, mas pautei. Porque essa nem projeto do governo federal tem. Então, eu não estou discutindo. A política pública é do governo federal, o governo federal foi eleito para implementar políticas públicas e o parlamento tem que respeitar o orçamento dentro das políticas públicas que foram encaminhadas pelo governo federal. O que eu posso, em tese, é o que eu digo. Eu tenho meu mandato, eu posso entrar, por exemplo, tirar esse debate todo da comissão de orçamento, trazer para as comissões temáticas. Na comissão de educação estão lá os deputados e as deputadas que entendem de educação, na saúde, no esporte, na previdência, qualquer área que seja, tentar ter um debate mais técnico, mas, claro, o deputado estará sempre limitado, do meu ponto de vista, naquilo que o presidente Lula, que é o presidente da República, está implementando de política pública. Então, o orçamento tem que estar concentrado naquilo. Não pode ter lá o dinheiro da emenda PIX, porque o dinheiro da emenda PIX desvirtua o papel do orçamento federal. Então, isso eu concordo. É óbvio que eu acho que está errado, eu tenho certeza. Tanto que eu comecei dizendo isso. Acho que o RP9 também foi um erro. E foi um erro inteligente criado pela própria consultoria da Câmara, como viu que o parlamento estava capturando a discricionária do governo federal. Separou o RP2 do RP9. Por quê? Para deixar claro que isso aqui estava demais, né? E estava desorganizado. Agora, na hora que eu estou limitado às políticas públicas do governo federal, aí tanto faz se sou eu ou se vai ser o Padilha que vai indicar, isso para mim é relevante. O que é relevante é o seguinte, tem uma política que precisa ser respeitada. Aquilo que vai chegar no município, dessas políticas, que algumas não são políticas municipais, elas precisam respeitar um critério técnico, onde o governo, por óbvio, tem o seu papel de reduzir desigualdade regional, desigualdade de renda, qualquer política que seja. E aí eu só deveria poder colocar recursos. É claro que o parlamento não quer isso, mas é isso que eu defendo. E acho que isso resolve o problema, essa arbitragem na relação entre o executivo e o legislativo. É óbvio que foi longe demais, o Bolsonaro só queria cuidar dos cliquezinhos lá da internet, o Paulo Guedes achava que ninguém prestava, então achava que dando o orçamento ele estava no mundo das maravilhas para provar o que queria, nada disso aconteceu, e está desorganizado. E é óbvio que você, quando ganha poder, em qualquer lugar, que seja no setor público ou no setor privado, ninguém quer abrir mão de poder. Agora, eu acho que um bom debate, se o governo colocar, eu acho que sim, eu acho que o governo tem que colocar o debate, acho que uma política correta é você reorganizar a própria tramitação pelo parlamento, passando pelas comissões temáticas, tendo um orçamento de médio prazo. Pedro, não dá para a gente aprovar uma despesa hoje que eu não olhe, que vai impactar daqui a 3 anos se eu estou querendo uma despesa permanente. Então, por exemplo, a Suécia, que é um modelo que tem um ex-consultor da Câmara que se aposentou agora, espetacular, Hélio Tombini, o Hélio, que tem vamos dizer, o PPA, na verdade, é um orçamento de médio prazo. Né? A ideia deles, que a gente até apresentou um projeto de lei, que depois a Tabata e o Rigoni apresentaram, e o Alessandro no Senado, que era exatamente acabando com o PPA e criando um orçamento de médio prazo. Então, se eu estou gerando uma despesa hoje, eu vou estar sempre vendo como é que ela vai impactar o orçamento no futuro, porque isso me limita nas minhas decisões. Então, eu acho que tem muita coisa para debater boa, bacana, eu acho que o parlamento pode estar disposto a isso, agora o governo tem que estar disposto também. Né? O governo que fez uma crítica tão contundente ao RP9, eu acho que está mais do que na hora dele falar, aqui, ó, a minha proposta para o orçamento público é esse. Vamos discutir, não tem pressa, não é urgente, porque senão a gente sabe que vai dar muito problema, eu não sou quem sou eu aqui para querer ajudar a gerar problema na relação do executivo com o legislativo, não sou nem deputado, mas eu acho que tem um espaço para fazer um debate sério, onde o poder do parlamentar ele seja respeitado, mas limitado àquilo que o governo federal foi eleito para implementar de política pública. É o que eu acredito. Acho que tem muita coisa que dá para debater e dá para fazer. Existe um conflito interno dentro do governo, ou quer dizer, talvez não dentro do governo, mas certamente existe um conflito interno dentro do PT a respeito de política econômica, ou pelo menos a respeito de um aspecto de política econômica, que é o de se você pode gastar mais do que arrecada ou não. Né? O presidente Lula escolheu um ministro da Fazenda que parece ser alguém, o ministro Fernando Haddad, convicto da necessidade de responsabilidade fiscal.
E na presidência do PT está a deputada Gleisi Hoffmann, que bate no ministro porque acha... gasta vida, né, deputada? Aquela coisa da Dilma, desenvolvimentista, de... Não, a gente gasta agora, a economia vai crescer e a gente já viu como é que a coisa funciona. Acredita nisso. Mas acredita, né? Pelo menos é legítimo. Como é que você acha que se organiza esse equilíbrio dentro do governo? Porque o presidente Lula não pende para nenhum lado nem para o outro, né? Ele mantém o Haddad como ministro, ele não blinda o Haddad. O esforço que o ministro tem de fazer para o gasto de energia que ele tem que botar ali para se defender das críticas internas do partido tem um custo de administração, né? Tem um custo de política pública e tudo mais. Como é que você lê essa dinâmica? O que você acha que acontece ali nessa dinâmica de um presidente da República que se recusa a se posicionar a respeito disso? Olha, eu acho que não. Acho que ele respaldou muito o ministro Haddad. Acho que o arcabouço, né, que foi o possível do ministro Haddad fazer, a gente sempre tem que fazer por comparação, né? O arcabouço gerou muita despesa, como eu disse aqui. Em 12 meses, desde o início do governo, com a PEC da transição, o governo já gerou 300 bi, a projeção que até final de 26, pelo menos mais 300. Então, na verdade, foi o que o ministro Haddad conseguiu fazer. Talvez se fosse o ministro mais à esquerda, não tivesse arcabouço nenhum. Então, méritos, né? E, como eu disse, o Haddad está sendo um cara fundamental nesse processo aí de garantir o mínimo de equilíbrio dentro do governo. Só que a missão dele não é fácil. E, como eu disse, ao mesmo tempo que foi criado um arcabouço que gera despesas, e são grandes, porque o salário mínimo, como exemplo, subir acima da inflação impacta muito o orçamento federal, 60% do orçamento. É justo? Claro que é justo, não estou discutindo. Mas agora tem o outro lado. Como é que você vai arrumar as receitas? Não é isso? É claro que a esquerda acha que pode reduzir os juros de qualquer jeito, mesmo com uma política fiscal desorganizada, que o endividamento, o Brasil tem muitas reservas, então pode endividar o país, que na pandemia endividou, mas era outra história, né? Então, o que eu acho é que o ministro Haddad fez talvez mais do que se esperava no primeiro momento dele, não é isso? O Ministério da Fazenda, mas ele tem um grande desafio. Ele precisa de pelo menos 1% do PIB por ano para tentar equilibrar minimamente a conta. 1,5% de déficit. Aliás, eu acho, na minha opinião, se o governo ajustasse esse resultado primário logo, eu acho que tirava essa pressão, vai cumprir, não vai cumprir. É muito difícil chegar ao déficit zero. Então, talvez fosse mais fácil para ele estar numa posição diferente e projetar um futuro com esse déficit caminhando para o ponto que ele trabalha e trabalha com muito afinco, né? Então, assim, algumas receitas que se esperava de subvenção lá, que o STJ julgou, de CARF, elas não vieram no tamanho que se projetou, né? Então, há um problema, porque as receitas que foram projetadas não vieram do tamanho que foram projetados pelos técnicos, o volume de despesa está dado e vai crescer todo ano, né? Aí a projeção de quem entende de finanças públicas tem mais 150 bi em 25, mais 150 bi em 26, e a sociedade não quer pagar mais impostos. Ele vai fechando a torneira aqui dos fundos, ou tema aqui, outro ali, mas ele tem um grande desafio a partir do segundo semestre de 24, porque o que eu acho é que o que tinha de extraordinário para antecipar de receita, eu acho que já está colocado. Eu acho que não tem muito mais coisa para fazer. Então, o Haddad ele fica nesse meio do caminho, né? Fica tendo que conceder alguma coisa para essa esquerda, que acredita nisso, e eu respeito isso, quando a pessoa de fato acredita. Eu conversei muitas vezes com a Gleisi e com o Dibek, eles acreditam que o Banco Central tinha que ter reduzido o juros mais rápido. Mas acho que muito do resultado econômico favorável que o governo teve em 23 deve muito ao Banco Central. O Banco Central ter tido a coragem de fazer, né, garantir a sua autonomia e fazer a sua política monetária de forma independente. Acho que isso ajudou muito o Haddad. E acho que o trabalho do esforço do Haddad também ajudou muito a que o Roberto Campos pudesse já estar trabalhando nessa queda aí, eu não sei até que patamar, dos juros. Então, eu acho que o Haddad, de fato, tem sido eu chamei na Folha do ano passado, falei que está sendo um herói, porque ele fica numa situação difícil.
O Lula dá o lastro a ele, mas cobra também, de vez em quando. Não, pode ser déficit zero, mas também se não for, não tem problema também, não. E vai colocando as pedras no caminho. Mas eu acho que o governo tem muitos desafios. Assim, eu acho que eles acreditam que não vai ter problema. Eu acho que o governo Dilma prova que a expansão de gasto público gera problema e gera recessão. É o que eu vi. Não sei se eu estou certo ou estou errado, mas foi o que eu vi. E eu acho que o governo vai ter que pensar de alguma forma, como mexe um pouquinho nas despesas. Não redução da despesa. A gente sabe que uma reforma administrativa não reduz despesa, mas pode reduzir o fluxo. E acho que para o investidor de longo prazo, muito mais importante que cortar 2 pontos lá, 10% do orçamento, é você fazer ao longo do tempo uma redução desse fluxo de aumento de despesa corrente do governo. Não tem tanto espaço, porque a maior parte é previdência e salários, mas eu acho que tem que olhar um pouquinho para o lado da despesa. Né? Eu estava até conversando com um economista, Pedro, ontem, eu disse, olha, ele estava fazendo a crítica do tamanho do orçamento do judiciário. Né? Eu acho que o Barroso escreveu um artigo e o Bruno, no Valor, fez a crítica. Eu acho que tem uma questão que não tem ninguém, eu até pedi para se ele podia fazer essa conta. A Previdência do Brasil é uma das mais caras do mundo. O Armínio fez um trabalho mostrando que o orçamento público federal em relação ao PIB, o Brasil era a 8ª economia que mais gastava. Mas se você deixar só pessoal e previdência, é disparado para o país que mais gasta. Então, talvez a gente faça crítica aos poderes, ao legislativo. O executivo tem política pública, né? Diferente do legislativo e do judiciário, que é mais pessoal. Só que, talvez, se você conseguisse tirar desse debate a previdência, talvez você olhasse que os poderes não são tão pesados como a crítica se faz permanente. O judiciário brasileiro custa 1,8 do PIB, na Alemanha custa 0,3, no outro país custa 0,8, mas eu não sei quanto é que custa a previdência do 1,8, talvez custe 1 ponto. Talvez, tirando a previdência, o judiciário custe 1,8. A Câmara tinha um orçamento na minha época de 6 bi. 1 bilhão e 200 era parlamentar, gabinete parlamentar e a operação dos parlamentares. Todo o resto era pessoal e previdência. Então, custa caro, né? E a previdência custa muito caro no Brasil em relação aos outros países. O Roberto Campos, outro dia, estava me contando que o problema do Banco Central é que os salários não são altos, mas o Banco Central brasileiro é um dos mais caros do mundo em relação ao PIB, porque é por causa da previdência. Então, nós temos que... Esse debate sobre gasto público, como faz, como corta, não é uma coisa simples, é um desafio, vai ser sempre um desafio muito grande para qualquer governo, e é para o Haddad, ainda mais num governo que tem uma pressão brutal por aumento de gastos, achando que o endividamento não é um problema, né? Que a sociedade e o mercado estará sempre financiando a dívida, mesmo que ela não seja 70%, seja 90%, seja 100% do PIB, e compara com o americano, você vê que o americano também está só tomando calor, né? O governo americano financiava a dívida com 0,5% do PIB dele, está financiando a 4 pontos do PIB. Então, ficou mais caro também para os Estados Unidos, que também tem uma economia, um orçamento muito deficitário, né? Então, eu acho que o governo de esquerda não vai entrar nesse debate como o campo liberal acredita, né? Eu acho que o Haddad, como eu já disse, vou repetir, tem sido uma boa surpresa para todos, porque ele tem conseguido gerar um mínimo de racionalidade, de equilíbrio nessa relação com o parlamento, com o PT mais à esquerda, com o presidente Lula, com a sociedade. Eu acho que ele talvez não tivesse nome melhor para o Ministério da Fazenda, porque o perfil dele eu acho que se encaixa bem nessa dificuldade que ele tem de mexer as peças no tabuleiro. Deixa eu te fazer 2 últimas perguntas. O quanto que você percebeu, o quanto que deu para perceber do lugar que você estava, que um golpe de Estado chegou a ser planejado? Não, eu tinha convicção. Sim, você tinha convicção. Eu acho que muita gente tinha essa percepção de que... Mas você tinha informação além de uma coisa de um comportamento generalizado? Não tinha muita coisa. Eu lembro no início do governo, aquela tentativa de usar a fronteira para levar ajuda humanitária para a Venezuela, né? As ações do Bolsonaro, o enfrentamento que fazia, principalmente comigo, na agenda, né? Tentativa de usando as suas redes sociais, de colocar a presidência da Câmara numa posição de fragilidade, que não pudesse fazer o enfrentamento.
né, a estranha reabertura de um inquérito contra mim, né, que estava arquivado, né, de uma delação, o governo Bolsonaro reabriu o inquérito contra a presidência da Câmara, não, o Aras, né? Aí você vai dizer, quem pressionou por trás? Eu sei, o meu sentimento é que teve pressão, mas não tenho como provar, não posso ficar falando, né? A ida dele à porta do QG, toda a operação da BIM, né? A gente jantando, tomando uma pizza, eu, Gilmar e Ciro Nogueira, daqui a pouco Rodrigo e Gilmar estão conspirando, ligaram para o Barroso para fazer o impeachment do Bolsonaro. Eu falei, Ciro, você está aqui com a gente, que impeachment é esse? Não tem nada, estamos comendo uma pizza domingo à noite. Então, e todas as ações de governo, né? A utilização, é claro que depois o muro saiu no início, a utilização do COAF, a utilização da BIM, a tentativa da utilização da Polícia Federal, e acho que, né, o ataque à Câmara, principalmente, mais até do que ao Senado, mas alguma coisa ao Senado, na minha época, e também ao Supremo, não é isso? Né, a tentativa que os poderes ficassem pressionados e limitados, enfraquecidos, e que ele pudesse implementar a agenda dele. Eu lembro que em 22, eu fiz uma conversa com o embaixador de um país importante, fiz um relato do que estava acontecendo, quais eram os métodos, e era um dos países mais importantes do mundo, e o embaixador ficou assustado, não fazia a menor ideia, e acho que ajudei a alertar esse país aí que tinha que ficar de olho na eleição brasileira. A tentativa de desqualificar a urna eletrônica, né, a tentativa de colocar os militares para constranger o Barroso no TSE, né? Então, acho que tem muita coisa, só ir lembrando aqui, eu acho que tem muitas coisas que o governo tentou, aquele passeio de helicóptero por cima da Praça dos Três Poderes, a chamada dos três comandantes. Eu lembro que numa dessas maluquices de domingo, eu e Davi, na residência da Câmara, ligamos para o ministro da Defesa, que depois foi demitido pela sua seriedade, o ministro Fernando, e ele foi proibido pelo presidente Bolsonaro de conversar com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, acho que tem muitas... Só ir lembrando aqui, porque as coisas vão ficando distantes, a gente vai esquecendo um pouco, mas eu não tenho dúvida que havia um encaminhamento claro para eu acho que a própria PEC Kamikaze é uma prova do autoritarismo. Você, no ano eleitoral, com a jurisprudência do Supremo, dizendo que você não pode criar despesa com benefício pessoal no ano eleitoral, você tem que criar aquelas despesas todas. E o Supremo acovardado, também enfraquecido, com medo de tomar a decisão de suspender aquele gasto até novembro. Então, tem muitas ações que foram feitas, com o tempo aqui a gente vai lembrando de muitas outras, mas eu não tenho dúvida que e o próprio final, não reconheceu o resultado da eleição, e a gente vai vendo depois por quê, né? Então, é óbvio que eu não acho, eu não achava que a urna eletrônica sem uma forma de verificação, né, de recontagem, é o caminho correto. É claro que eu sou mais do mundo analógico, então depois os técnicos vão te explicando como é que você faz a recontagem do ponto de vista dentro da tecnologia existente. Mas eu sou analógico, mas tem que ter o papel. Mas é óbvio, quando eu percebi que a agenda do Bolsonaro era uma agenda para desqualificar a urna, para desqualificar o processo eleitoral, né, eu acho que eu ajudei, junto com os ministros supremos, com alguns parlamentares que acabaram de deixar a presidência, toda aquela articulação que derrubamos a PEC do voto impresso. Então, você tem muita coisa que muita gente participou, isso, inclusive, com a liderança do presidente Arthur na Câmara, mesmo com a relação que ele tinha com o governo, eu acho que ali a política, de fato, teve um papel relevante junto com o ministro Barroso, com o ministro Alexandre, com o ministro Gilmar, com o ministro Toffoli, com o Lewandowski, com tantos outros que, de fato, perceberam. Tanto que Bolsonaro colocava muitos vídeos meus no passado, 10 anos antes, quando eu relatei a reforma política, eu defendia algum tipo de recontagem com voto impresso. Né? Mas é óbvio que o meu discurso era usado, né, para qualificar, né, a decisão deles de desqualificar o processo eleitoral. Então, tem muita coisa. Só ir pensando aqui que a gente vai encontrar muitas ações que o governo fez, só aquelas idas permanentes ao parlamento, a pressão qual é? Democracia direta.
Se o povo quer que você vote porte de arma, você tem que votar, não é isso? Se o povo quer que você vote homeschooling, você tem que votar. Então, uma desqualificação da democracia representativa, da democracia liberal no Brasil de forma permanente. E óbvio que a defesa das instituições funcionando com uma pressão de uma democracia direta, é óbvio que não é democracia. Não é? É um regime autoritário, onde ele usa da força que ele tem agora nas redes sociais para legitimar as suas ações através. Eu lembro que eu chegava para ele, presidente, não é possível. Eu estou ajudando o governo na reforma da Previdência, estou sendo atacado aqui pelo seu filho, pelo retorno do seu filho. Ah, Rodrigo, pô, fica tranquilo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não comando isso, mas, presidente, é aqui, esses blocos são todos ligados ao seu filho. Olha como é que eu estou sendo tratado. De forma permanente. E ele, no fundo, era ele que acordava às 5 horas da manhã e dava as ordens para atacar todos nós. Essa que é a verdade. Então, que eu, no fundo, só fui sofrer uma coisa mais física em 22, muito depois da minha presidência, mas, né, eu tive que aumentar a segurança. A minha filha, coitadinha, na época, com 14 anos, ficava com a minha senha apagando as ameaças que eu sofria nas redes sociais, e por aí vai. Tem muita coisa para contar. Eu lembro que uma vez o ACM Neto me procura, uma pesquisa, você está destruído nas redes sociais, você não vai poder andar na rua. Eu falei, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que eu vou entregar a presidência da Câmara para o Bolsonaro? Só se ele passar por cima de mim, Neto. Não tem a menor chance disso acontecer. Pode ser rede social, posso ter 80% de... A rejeição que você achar aí, para mim, tá bom. Agora, ele não terá a presidência da Câmara, enquanto eu for presidente da Câmara. Próximo é o próximo. Não serei eu, mas enquanto eu for presidente da Câmara, você vai ser independente e não fará a agenda dele. A agenda que vai fazer é a agenda que é convergente com a agenda liberal na economia, que aí é uma coisa que eu acredito que eu acho que é o caminho para o Brasil, ponto. Então, era nesse nível. Lembro que chegaram na residência o Neto e o Caiado, pressão do Bolsonaro, para de fazer Twitter batendo nele. Falei, você quer que eu faça o quê? Eu não tenho o que fazer que não seja... Eu não tenho voto para impeachment, eu não tenho nada, eu preciso reagir, pelo menos. Eu tenho que mostrar, pelo menos, que eu estou fazendo alguma coisa, que isso me incomoda, que isso está errado, porque... Tanto que também, de outro lado, meu Twitter saiu de 50 mil para mais de 1 milhão na época, né? Porque também eu acabei representando um outro lado, né? Então, tem muita coisa. Eu acho que eu lembro bem disso. Uma vez passou um carro, buzinou, bateu na porta, lá no portão, teve que fechar o portão. Foi um momento... Eu lembro quantas vezes o presidente Toffoli chegava lá em casa, uma ameaça ao irmão dele, né? Que tem síndrome de Down, e chorava, e era tudo muito difícil para todo mundo, né? Porque ninguém imaginava que o ministro do Supremo ia ter o irmão, né, ameaçado, atacado, de forma completamente absurda, né? E por aí vai, que certamente fizeram com o Alexandre tantas coisas, o ministro Gilmar. Então, era uma tentativa de enquadrar o parlamento, uma tentativa de enquadrar o Supremo. É óbvio que a tentativa era ganhar a eleição independente do resultado. E a última pergunta, 26, a polarização continua? Continua. Essa polarização? Acho que sim, Acho que talvez para o presidente Lula fosse melhor o Bolsonaro elegível. Eu acho que a rejeição ao Bolsonaro... Agora, se ele cometeu crime, é decisão da justiça. Eu acho que vai ser uma eleição difícil. Eu vejo, como eu falei, as pesquisas americanas. Você vê o Trump está ganhando por 5 hoje, a governadora de Carolina do Norte devia estar ganhando por 12. Eu acho que um candidato de direita, como Tarcísio, como Ratinho, eu acho que são candidatos que, independente da força que tem hoje, como tem rejeição mais baixa, eles vão levar. Agora, é claro, eu acho que o Bolsonaro não vai escolher nenhum deles. Eu acho que o Bolsonaro vai escolher alguém mais do núcleo do jogo mais radical. Isso ajuda ao Lula. Eu acho que ajuda a democracia, eu acredito eu. Mas um candidato com o perfil desses dois governadores, pelo menos, entre outros, pode ter outros aqui, eu acho que é uma eleição muito difícil, porque, como eu disse, né, o conservadorismo prevalece e não a agenda racional. Então, isso vai juntar tudo num candidato de direita. Caiado também, são candidatos que eu acho que são candidatos fortes. E que vão, né, você vê, 90%
dizem que acertaram em votar no Lula e 90% dos eleitores do Bolsonaro dizem que acertaram em votar no Bolsonaro. Não está parecendo que isso vai mudar muito. Não está parecendo que, eu não acho, pelo menos até hoje, não parece que vai mudar muito. E vamos ver se nessa eleição municipal existirá algum tipo de contaminação ou não. Né? Em 20 não teve. Tanto que o Eduardo e o Bruno Covas ganham a eleição no Rio e São Paulo sem estar nesse jogo. Né? Mas você vê que, de alguma forma, a antecipação da decisão do Lula de apoiar o Boulos, de alguma forma, obrigou o Ricardo a caminhar mais para a direita. Né? Então, talvez a gente tenha alguma influência nessa eleição maior que teve na outra, na de 20. Eu espero que não. Eu espero que prevaleça na eleição municipal, a agenda municipal e a agenda da política. Deputado Rodrigo Maia, muito obrigado pela conversa. Obrigado.